Números, capítulo 23, do versículo 18 ao versículo 30. As profecias de Balaião. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou fararia e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alariado de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação. Contra Israel, neste tempo, se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se jalcaçará, chaçará como leão, não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaião: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaião respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaião: ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoeis. Então Balaque levou Balaião consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaião disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como disse Balaião, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta profecia de determinações nesta passagem do livro de Números, do capítulo 23, versículo 18 a 30, que o Senhor nos fala sobre as profecias de Balaião. O que significa esta passagem? Das profecias de Balaião.
quem foi e quem era Balaião. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela geração, daquele tempo, que o Senhor falava com os homens, os seus escolhidos, então ele tinha dado determinações ao Balaião. Tinha dado determinações de missão. Por quê? Diante dos olhos do Senhor, Balaião tinha graça. Então, o que o Senhor determinava ao Balaião, assim ele o faria. Porque em obediência às suas determinações. Então, veja, meus irmãos e minhas irmãs, que naquela geração, onde o povo de Israel estava dando seguimento no deserto para ir até a terra prometida, ele passaria por muitas barreiras, eles todos. Por quê? Toda a missão tem uma construção de fé, uma construção de determinação. É como a gente fosse enfrentar vários inimigos. É como a gente fosse enfrentar uma guerra, mas ciente de que cada um de nós estaria com a proteção do Altíssimo. Por quê? Porque já estava determinado pelo Altíssimo que todo aquele povo era guarnecido diante do poder do Altíssimo. E quem mexe? Quem poderá mexer naquilo que é do Altíssimo? Naquilo e naquele que é do Altíssimo? Ninguém e nada. Então, o Balaião, como era homem temente a Deus, o Malaque, que não era homem temente a Deus, mas ele sabia da existência de Deus, ele tentou de várias maneiras ao Balaião para que ele amaldiçoasse uma parte dos filhos do povo da nação de Israel. Mas o Balaião sempre dava a resposta para ele. Que ele não poderia amaldiçoar aquilo que já estava abençoado. Ele só poderia amaldiçoar aquilo que o Senhor determinasse a ele a fazer. Então, o que foi que aconteceu? O Balaião citou profecias para o Balaque. Como? Dizendo: Deus não é homem para que minta. Veja só. Nem filho do homem para que se arrependa. Olha que palavra, que profecia forte. Veja só. Ele já estava dando o entendimento ao Balaque que não prosseguisse impedi-lo, porque
Ele seguia as determinações do Altíssimo. Então, diante de tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta passagem do livro de Números, do capítulo 23, versículo 18 a 30, que nos fala sobre estas determinações, né? Então, hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, a geração que, desde aquela parte da época de todas as determinações do Altíssimo, através dos homens que ele falava, então, depois de muitas consentimento do Altíssimo ao ser humano, e o povo não procurou andar diante das suas determinações, o Senhor, por amor a nós todos, ele enviou naquela época, depois de tudo isso, o seu filho. Onde veio ao mundo, passou pelo que passou, em humildade, e depois começou a ensinar em palavras proféticas, em palavras para o povo, para as nações, para o ser humano, entender o que significa amor, humildade e paz na face da terra de cada um de nós, seres humanos. Diante de tudo isso, o Senhor passou do que passou, porque já foi determinações, para que nos limpasse, nos tirasse todos os pecados, nos desse vida nova, nos desse moradia espiritual nova. Ele sofreu e padeceu por todos nós. Veja, ao ir e passar por tudo, e ao subir ao Pai, ele nos deixa diante de tudo isso, para que nós, por amor ainda, porque Deus para nós, nós para Deus, somos a maior perfeição na face da terra. Então Deus tem um grandiosíssimo amor por cada um de nós. Veja só. Então, o que é que acontece depois dessa passagem toda? Ele nos deixou o Espírito Santo para nos proteger e nos deixou para conhecê-lo, as Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Olha, meus irmãos, diante dessa passagem, nós procuramos ver o entendimento do Senhor. Como mesmo o Balaião falou, que Deus não é homem para mentir. E Deus não é filho de homem para se arrepender. Deus é o poder, Deus é o Criador, Deus é o único, Deus é o potencial único no universo, na face da terra. É o Criador do céu, da terra e do mar, do vento de todos nós, ser humano na face da terra, homem e mulher. Pense nisso. Pense nisso. Vamos procurar nos abrir os nossos corações. Vamos procurar abrir a nossa mente. Dar permissão à nossa alma para que ela se sinta como deve ser. Através do amor, através da pureza, através da sinceridade, através da bênção.
É assim que o Senhor quer cada um de nós. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Estas são as determinações do Altíssimo, que está na passagem de Números, do capítulo 23, versículo 18 a 30. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as escrituras, meus irmãos e minhas irmãs, para conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe.